moreninhos, tem uns molequinhos aí, mas a igreja sim, tudo igual. Mas o que torna a igreja diferente é a presença do Espírito Santo no ambiente. Amém. Quando eu falo por mim mesmo, quando um pastor ele deixa de trazer a essência do Espírito Santo no ambiente, que é o ambiente de Deus, que é o lugar de Jesus Cristo, que é a morada do Espírito Santo, o pastor começa a errar. E quando eu trago a mensagem ali na igreja onde eu estou, no Ministério Hebron, eu comento com eles como será triste o pastor Paulo conduzindo todo o rebanho, todo mundo passando pelo trono branco, com as suas vestes bonitas, novas. A Bíblia fala, irmão, que naquele dia você vai se apresentar diante dele com uma veste nova, você vai estar adornado, bem vestido. Glória a Deus. Mas entenda, irmão, quando a Bíblia fala isso, também ela traz a descrição bem clara assim: conforme for as tuas obras na terra. Porque eu posso apresentar um rebanho bonito, bem vestido, pastor. E quando chegar na minha vez, eu vou olhar para minhas vestes, são simples. E ele vai chegar para mim, de vez ele olhar com aquele olhar de amor, ele vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Aí eu posso argumentar, como está aqui na Bíblia: mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu orei, expulsei demônio, em teu nome eu louvei. Mas ele vai insistir: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Aí eu vi todo o meu rebanho entrando e o pastor ficou de fora. Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo do tempo, tem momentos que eu fico meio não inseguro, eu tento não ser muito duro, mas quando eu pego essa palavra para ler, e eu estava lendo, e tem alguns outros versículos que dá certinho aqui no João 14:6. A Bíblia relata que eu tenho que ser, os meus passos, o meu caminho, eu tenho que andar em caminho reto, íntegro. Não adianta eu conduzir o povo, na verdade, mas aonde o povo não está me vendo, eu não estou sendo obediente a Deus. Aonde o povo não está me enxergando, eu não estou levando de acordo com aquilo que eu estou pregando. Aí chegar naquele dia que ele não vai ter um olhar de amor por mim, porque naquele dia ele vai ser juiz, ele não vai ser advogado. Hoje nós temos um advogado, irmão. Eu estava lendo aqui em João, onde o irmão passou para mim o tempo, e fui ler um antes e depois. Ele é claro que tudo que nós pedimos em nome de Jesus, o Pai nos ouviria e nos abençoaria, seja uma cura, seja uma porta aberta. Mas se o pastor Paulo, ele não anda reto nos seus caminhos, como ele pode entrar diante da presença de Deus e pedir algo no nome de Jesus, só que ele não vive aquilo que ele prega, ele não respira aquilo que ele prega. E eu fico preocupado, não porque eu quero se apresentar o melhor, não que eu quero ter uma boa dicção, boas palavras, mas eu começo a ver o meu caminho. Eu falo: Deus, eu preciso melhorar, eu preciso estar melhor, meu altar precisa estar mais organizado. Glória a Deus. Porque antes de eu trazer a mensagem, irmão, primeiramente ela vem de encontro comigo. É interessante que o tema que foi passado para mim em João 14, sem demora, que eu já perdi aqui, mas eu vou achar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar, irmão. Eu vou ler só o 14 e o versículo 6. E depois eu vou dar sequência. 14, 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, se vocês acham que o pastor pode salvar vocês, desculpa dizer, vocês caíram do cavalo. Não tem como. O pastor é um servo no trono de Deus,
que conduz o seu rebanho através dos ensinamentos. Porque se Ele quer algo perfeito para nos corrigir, para nos colocar no norte certo, é a palavra de Deus. Ah, pastor, mas é meio complicado. Às vezes eu começo a ler algumas coisas que me deixam meio confundido com tantas coisas que estão acontecendo ao meu redor. Ei, ele já está falando aqui, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Pastor, obreiro, diácono só são um instrumento na mão de Deus para conduzir o povo a Nova Jerusalém. Amém? Eu estava no meio do louvor, eu comecei a citar algumas passagens aqui, e está tudo aqui na minha anotação. E a gente nota que a mulher do fluxo de sangue, quando ela foi alcançada por Jesus Cristo, ela entendeu isso aqui, ó, que nós estamos vendo hoje: que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai até o Pai senão por Ele. É Ele que vem a cura. É Ele que vem a prosperidade. A Bíblia já é clara: buscai primeiramente o reino do céu. Ei, quando é buscar o reino do céu, irmão, eu falo por mim mesmo e eu estava conversando com a pastora, minha esposa, essa semana. Eu estava ouvindo uma mensagem e ela foi assistir um culto esqueci o nome da igreja, lá no Israel, e a pastora que estava pregando lá falou assim: irmãos, tem hora que nós queremos ser abençoados por Deus, mas nós não fica nem 5 minutos na presença dele, já começa. Aí corre ver a mensagem. Eu nem vou falar aqui que eu estou meio desatualizado, eu só uso o WhatsApp e eu não sei mexer no Instagram, não sei fazer nada disso. Esse é um rapaz que é leigo, para não falar que desconhecido, ou menos inteligente. Eu não sei mexer com essas outras coisas. Mas a gente pode ver que a gente perde mais tempo na rede social e pouco tempo com Jesus. É interessante quando a gente começa a ler aqui, ele está falando aos seus discípulos no início de tudo: não ficais tristes, ele sondou o coração dos seus discípulos. Porque eu vou, mas eu voltarei. Ele começa a dizer que Tomé fala para ele: mas como nós vamos saber onde é o caminho, se o Senhor não falou? Aí eu acho interessante que Filipe pede: Pai, Jesus, mostra para nós o Pai, que já nos basta. E Jesus falou: eu tive tanto tempo com vocês e até agora vocês não viram que o Pai e eu são uma só pessoa? A gente quer alcançar as bênçãos, ou a gente quer ser usado por Deus, mas a gente não tem intimidade com Jesus, sendo que Ele é a ponte, Ele é o elo que nos liga entre Deus. Porque quando a gente conhece Jesus ao extremo, você sabe que Ele gosta. Hoje eu fui tentar comprar um presente para minha amada, de aniversário de casamento, 27 anos, pastor. Essa vai para o céu. Deus abençoe cada dia. Deus tem dado graça para ela. Bom, porque não é fácil me aguentar, não, é só pela misericórdia. E é interessante que eu, por mais que eu estou já 27 anos com ela, tem algumas coisas que me passam despercebido, do que ela gosta, do que ela não gosta. E trazendo para os nossos dias aqui, de cristão, de evangélicos, de filho de Deus, a gente quer ser usado por Jesus. A gente quer entrar num ambiente onde Elias entrou. É tremendo, irmão. É tremendo quando aqueles soldados vão diante de Elias, e Elias lá em cima, e ele fala: servo de Deus Altíssimo. Eles assim: verdadeiramente eu sou servo de Deus Altíssimo, que o fogo consumou vocês, e o fogo desceu. Para ter uma intimidade com Deus, para a gente saber qual é o caminho, nós temos que todos os dias andar com Jesus, ao ponto de você abrir a porta do carro e falar: Jesus, entra o Senhor primeiro. Quando você chega no ambiente de serviço, o Senhor vai na minha frente. É você viver 24 horas dependente de Jesus, para quando você falar Jesus, irmãos, tem muito poder. Você não precisa
fazer uma carta grande, só você fala Jesus. Parece que os anjos já estão tudo do seu lado, assim, ó, armado, pronto. Porque a sua intimidade é muito próxima. Você sabe do que Ele gosta. Você sabe o que Ele deseja de você. Mas muitas vezes a gente entra na presença de Jesus, nós não sabemos nem o que Ele gosta, mas queremos receber. Queremos estar envolvido pelo seu manto, queremos estar coberto pelo seu manto, mas a gente esquece que quando Ele também está dizendo aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você for lá em Salmos, você vai ver que Ele fala que luz para os meus pés são a tua palavra, Senhor. A Bíblia nos ensina que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. Eu tenho que ter sede da palavra de Deus. Eu tenho que ler um versículo, se for possível, e depois deixar o Espírito Santo ministrar aquilo que eu li. Mas nós temos pressa, porque nós estamos vivendo um tempo da pressa. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que correr, tem isso, aquilo. Irmãos, eu estou aqui para falar para ninguém parar de fazer os seus particulares, porque eu sempre ensinei os jovens: tem que ir para a faculdade, tem que se formar, tem que ter conhecimento, tem que estar preparado. Quando Deus usa Sadraque, Mesaque e Abednego, não é só porque eles eram jovens, belos e famosos, eles tinham conhecimento. Eles não foram no serviço braçal lá fora tomar sol, porque eles tinham o conhecimento, e o conhecimento colocou eles num lugar privilegiado. Eu falo muito com meu filho em casa, e eu falo, negão, não é negão, eu falo, negão, estuda. Se você não quiser tomar sol aí fora, carpinar, fazer serviço bruto, vai atrás, estuda. Porque é o conhecimento que, quando Deus abre a porta na sua vida, não é porque você é bonitinho, que você é bonitinho em nome de Jesus. Quem é bonito em nome de Jesus? Diga amém. Amém. Eu achei que é só você que é bonitinho, pastor. Quem é bonitinho aqui? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Que a Bíblia fala assim também: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele sonhou com você. Antes de você se formar no ventre da sua mãe, Ele já sabia como você seria. Ele já sabia o timbre da sua voz, o seu sorriso, o seu jeito de andar. Por isso, quando você está em adoração, pode ter certeza, irmão: mas Deus não vai ouvir a minha voz. Ele vai. Entre tantas vozes, Ele consegue ouvir a sua voz, a sua adoração, e ainda consegue separar de todas. Uma vez eu fui num culto e eu saí de casa meio rebelde. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo comigo? Davi era novinho, de colo, e eu sentei do mesmo lado que eu sentava, e eu comecei na minha mente: o pastor vai fazer isso, o pastor vai fazer aquilo. Irmãos, entre 50 e 80 pessoas que estavam ali, Deus fez o pastor parar, falou assim: vem aqui você. Eu já comecei a chorar no banco. Eu senti o tremor do Espírito Santo. E Ele começou a falar tudinho no meu ouvido o que eu estava pensando. Porque a gente esquece que o nosso Deus, Ele é muito, muito, muito poderoso. Você não precisa falar, mas Ele sonda, Ele esquadrinha o seu coração. Ele sabe o que você está pensando. Eu acho interessante quando a gente está falando aqui que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você pega ali Josué, ele está apreensivo, ele está perto de entrar na terra prometida, ele para no meio do caminho, e a palavra de Deus para ele: falei, não tu mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. Tem uns irmãos aqui que trabalham na academia, professor de educação física. Eu fico imaginando esses caras em cima da minha pessoa, que sou meio como um negão. Vai, não para não, falta pouco. Ele já disse isso, não, ele já apareceu, já foi. Mas eu fico vendo que Josué, naquele momento, ele estava apreensivo, ele estava perto de entrar na terra prometida. E ele fica parado ali porque ele perdeu Moisés, o seu líder. Nós temos que entender que quando Deus coloca uma pessoa para nos conduzir aqui na terra, o nosso líder, o nosso pastor, o líder de jovens, ele não vai ser eterno, irmão. Daqui a pouquinho Deus começa a te levantar, Deus leva ele para um outro nível e começa a trazer para o seu lugar dele. Mas aí você está preparado? Você tem intimidade com Jesus? Você tem intimidade com o caminho, a verdade e a vida? Glória a Deus. Mas o
quero ser usado. Mas eu conheço pouco sobre Jesus. Eu trilho pouco o caminho. A gente nota que quando Zaqueu ele estava ansioso, é outro que estava no caminho. A Bíblia, eu fui estudar isso porque a palavra fala que o coração de Zaqueu ansiava, desejava, tinha sede para ver Jesus. E o caminho da verdade e a vida foi até ele. Eu acho lindo, porque Jesus para de baixo e fala assim: ei, Zaqueu. E era eu, porque eu era baixinho também. Desce, porque hoje convém pousar na tua casa. Quando a gente está falando que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, nós temos que entender que para Zaqueu, ele estava diante da sociedade colocado de lado, porque ele era cobrador de impostos. E ele cobrava, acho que abusivo. Ninguém gostava de Zaqueu. Tinha uma época na minha vida, com 15 anos, eu falava: ninguém gosta de mim. Aí eu me converti. Ah, Jesus, você gosta de mim. É uma bênção, né, quando a gente se converte. Pensa no rapaz que queria fazer sketch na praça. Uma vez eu plantei até bananeira, não consegui. Para falar que Jesus é rei. Não deu certo, quase caí. Mas interessante que quando o mundo fala que você não tem valor, quando o inimigo ele coloca pessoas do seu lado para te derrubar, para falar que você não vai conseguir, que você é mais um, que tudo que falam é historinha, Jesus ele se manifesta para dizer: ei, eu te escolhi, eu te amei lá no Calvário. E assim foi com Zaqueu, porque Zaqueu ninguém gostava dele. Imagine um povo vendo o caminho, a verdade e a vida entrando na casa de Zaqueu. Mas naquele dia chegou a salvação na vida de Zaqueu. Naquele dia Zaqueu entendeu que Jesus é o único que pode trazer salvação na vida dele. Naquele dia Zaqueu ele começa a compreender que o caminho, a verdade e a vida estava dentro da casa dele. O grande eu sou estava ali diante dele. E ninguém podia tomar isso dele. Que privilégio. E se a gente for ver, a gente vê tantas histórias que nos levam a entender que quando Jesus está falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, até a mulher samaritana foi alcançada. Jesus teve que passar por Samaria, porque ele já sabia que ele tinha um coração sedento. Ali ele sabia que tinha uma mulher que não tinha nada a contar de bom. Eu acho interessante porque nos dias de hoje, graças a Deus, nós não temos isso em nome de Jesus. Igreja frontal, sei lá. Nós não ficamos com essas divisões de igreja, não. É o reino. É o reino de Deus que importa. Aleluia! Glória a Deus! Mas a mulher samaritana naquele dia ela fala para Jesus: viu como sendo você judeu está falando comigo? Ele fala: se você soubesse quem está te pedindo água, eu te darei água que nunca mais você vai ter sede. E a Bíblia, como você já conhece ali, ele começa a relatar algumas coisas da vida dela. E ela entende que ele realmente era o Messias, que ele realmente era o Filho de Deus, que ele realmente era o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia fala que ela esquece as suas coisas e volta lá, contar para os outros samaritanos: ei, encontrei o Messias, ele contou tudo na minha vida, ele falou tudo de mim, vamos lá ouvir ele, porque ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Interessante que naquele dia a mulher já foi convertida e virou evangelista. Trouxe bastante gente, porque ela entendeu que ela estava falando o caminho, ela estava falando do grande eu sou. Ela compreendeu que diante dela estava ali aquele que podia jorrar água, gerar dentro dela uma fonte de água viva. Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele transforma o nosso deserto em um lugar que começa a jorrar água, flores lindas, frutos vistosos. Aleluia, Senhor!
Porque o Paulo antes, sem Jesus, era amargurado, mal-humorado, achava que era feio. Irmãos, eu falo assim, todo mundo dá risada, mas eu achava que eu não ia casar não, irmão. Senhor, eu só não fiz campanha, mas oração e jejum todo dia. Senhor, me prepara, Pai, me prepara. E graças a Deus teve um dia que Deus falou assim: tá bom, filho, tá aqui, te trouxe. Mas a gente tem que entender que antes de mais nada, quando a gente lê aquele versículo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, irmãos, eu não posso às vezes não chegar nem a casar, eu não posso às vezes ser muito rico, eu não posso às vezes ter riqueza, prosperidade, mas não pode faltar de mim Jesus na minha vida, não pode faltar de mim aquele que me amou no Calvário, não pode faltar de mim aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E muitas das vezes a gente se abate fácil. E não estou aqui se colocando de fora, não, eu no meio. Porque muitas das vezes a gente começa a passar batalhas. Porque eu estava lendo aqui também que quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ei, o caminho é estreito, sim. O caminho vai ter espinhos, sim. Vai ter pedras, sim. Mas quando eu entendo que Jesus está ao meu lado, esses espinhos saem da frente, pedra é removida. E quando você menos espera, você acha que você não vai vencer a muralha, mas Ele já fez você pular a muralha. Quando você menos espera, aquele momento mais difícil da sua vida, você acha que você está caminhando sozinha, você está vendo os seus passos sozinho, mas Ele para você ficar atento. Ei, filho, mas esses não são os seus passos, são os meus, eu estou te carregando no colo. Por isso que todos os dias nós temos que ser gratos a Ele. Por isso que todos os dias nós temos que entender que se Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, por que eu vou temer? E é interessante, porque, irmãos, eu comecei a trabalhar hoje e eu estava trocando óleo no carro. Eu falei: Senhor, eu entendi, tudo bem, a mulher com fluxo de sangue foi curada, a mulher samaritana foi alcançada, mas Pai, o que o Senhor quer dizer com isso para mim? Ei, filho, descansa na minha presença, confia em mim. Não é você, não é a sua força, não é pelo seu conhecimento, é pelo meu agir do Espírito Santo. Irmãos, eu, Paulo, sou falho, cheio de defeito. Só que quando eu entro na presença de Jesus e eu entendo que eu preciso todos os dias clamar a Ele, a graça, o amor dEle, me basta. Eu acho interessante que quando a gente vê na Bíblia que Davi era segundo o coração de Deus, só que quando Davi errava, Davi sabia tirar os seus vestes reais e ir ao pó. Ele não saía da presença de Deus até receber perdão, a presença dele. Interessante que a Bíblia fala também, que em Salmos cita que não retire de mim o seu Espírito Santo e nem me lance fora da tua presença. Nós todos os dias vamos cometer alguns erros, nós não podemos cair no mesmo erro todos os dias. Mas se o nosso coração for um coração aquebrantado, um coração que consegue se arrepender, Ele todos os dias está disposto para te abraçar e dizer: filho, estou contigo. Amém. Filho, não tema, filha, não tema. Eu acho interessante que todos que precisarem encontrar com Jesus, como o cego de Jericó, ele não estava vendo, mas ele ouvia. E quando ele ouve que ali Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida está passando por ele, o caminho foi até ele. Quando Deus quer agir na nossa vida, irmão, uma vez você é trazido até o caminho, mas se você não vem, pode ter certeza, Deus leva o caminho até você de um jeito ou outro. Se você não vir pela sua vontade, Ele leva o caminho até você, mas para você
você chegar naquele dia e dizer: ei, não falaram para mim essas coisas. Filho, está tudo aqui anotado. Em tal dia, tal hora, o caminho foi até você. O caminho passou na sua frente. E o cego de Jericó, ele começou a ouvir, sabia que Jesus, o Nazareno, passaria ali. Eu acho interessante porque ele começou a gritar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitas vezes, irmão, o nosso coração, a nossa alma está gritando por Jesus, e sempre aparece um: ô, fica quieto, ei, cala a boca, para disso aí. Mas o cego não. A turma fala: ei, para de incomodar o mestre. E ele: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele gritava mais, ele gritava mais. E Jesus fala: traz ele até mim. Trouxeram ele até o caminho, que é a verdade e a vida. E ele foi curado. E eu fui ver mais além disso aqui. Ele seguiu o caminho. Ele caminhou junto do caminho, falando do Evangelho. Hoje nós temos a oportunidade aqui no Brasil de andar no caminho, de falar do caminho. Em outros lugares estão matando cristão vivo por andar no caminho. E nós podemos ir lá na praça hoje, subir em cima de uma caixa. Eu acho linda a história da Aimee. A história da Aimee, a fundadora da Quadrangular, conta que no início de tudo ela subia em cima de um caixote na praça, chamava a atenção de todo mundo, e ali ela morria para debaixo da tenda, e ali o milagre acontecia. Ei, só que ela conhecia o caminho. Ela tinha intimidade com o caminho. E Deus deu revelação para ela, que são os 4 ciclos da Quadrangular. Nós temos que entender que Deus, em todo momento, Ele vai se manifestar para você de uma maneira diferente. Para mim, para o pastor, para cada um, Ele se manifesta diferente. O que nós temos que entender que o nosso coração, o nosso ouvido, o nosso olhar tem que estar atento às coisas espirituais, porque o mundo espiritual é real. Quando nós estamos vendo uns que estão fazendo muita propaganda do inimigo, também nós estamos vendo uns que estão sendo salvos, estão sendo tirados do candomblé, estão sendo tirados do meio do satanismo para servir a Deus. É tempo de um povo se reestruturar espiritualmente, vestir as suas armaduras, porque vai ter um momento ou outro, na sua atividade na escola ou no serviço, que Deus vai querer te usar de uma maneira sobrenatural. Só que para isso nós temos que conhecer, prosseguir em conhecer o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus, aleluia. Porque se nós não conhecermos esse caminho, de nada vai adiantar. Eu falo por mim mesmo. E pastor, ele tem uma responsabilidade tremenda, não porque ele é pastor. Quando ele recebe a unção de conduzir o povo de Deus, de ser servo de Deus, a cuidar da igreja do Senhor. A Bíblia relata que ele tem que ser zeloso, ele tem que ser cuidadoso em tudo que ele vai fazer para Deus. Porque se eu agir de qualquer jeito, se eu levar de qualquer jeito, ele vem e toma de mim a unção, ele toma aquilo que ele me deu, e até aquilo que não recebi ainda ele leva junto, e vai ser cobrado de mim, do pastor, pela vida de cada um que está na igreja. Nós temos que dar conta daquilo que Deus confiou em nossas mãos. É muito sério, irmão. Não podemos subir aqui em cima e falar de qualquer jeito, não ter temor daquilo que nós estamos falando, porque naquele dia ele vai ser juiz, e naquele dia ele vai relatar tudo, tintim por tintim, e ele vai cobrar daqueles que estão à frente. Ele vai cobrar do levita, ele vai cobrar do líder, ele vai cobrar de cada um. É o que nós precisamos só entender, que se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o que eu estou fazendo para trilhar nesse caminho, como eu estou me conduzindo nesse caminho, será que eu estou indo de qualquer jeito? Hoje eu vou, amanhã eu não vou?
Hoje eu estou, amanhã eu não estou. Eu acho interessante que quando eu tinha meus 16 anos, já era baterista da igreja. Não igual a Ana, que era um pouquinho melhor que eu. O Nico, um pouquinho melhor que eu. Era aquele baterista Severino. Faltou o titular, chama o Severino aí, mas aqui é louco. E eu acho interessante que quando eu me converti, e eu achei lindo quando o Lincoln trouxe aqui a abertura do Filho Pródigo. Teve um dia que o pastor chegou para mim: ei Paulo, como você está? Estou bem, pastor, vamos lá, vamos evangelizar, vamos proteger. Passaram uns, Paulo me conhece bem também. Passaram uns 4, vamos colocar uns 2 vezes. Ei Paulo, como você está? Você está mais ou menos. Chama, mas até outro dia você estava bem. O que aconteceu? Ah, não sei. Aquela fase, sabe? A gente via todo mundo namorando, querendo namorar também. Aí o pastor falou: vigia, irmão. Vigia. Há tempo para tudo debaixo do céu. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. E quando o Nico abriu o culto com a passagem do Filho Pródigo, teve um dia que eu não fui na igreja, fiquei 15 dias sem ir na igreja. Aí nós não tínhamos celular nessa época. Não era tão. Telefone naquele tempo era só o fixo, né? Estou falando de 1990, né? E eu voltei, acho que 15 dias do culto, reunião dos jovens, eu fui no culto. Daqui a pouquinho encostou lá perto de casa. Falei: só falta ser o testemunho de Jeová essas horas, 8 da noite. Não, era o irmão da igreja. Falei: irmão, você sumiu, rapaz, o que acontece? Ah, estou assim, sensato. Ah, não vou mais não, estou desanimado, não sei o que lá. Aí o pastor ficou sabendo. Eu fui conversar com o pastor, e o pastor falou: você vai ficar aí um tempinho ali, sendo ministrado, depois você volta a tocar. Irmão, acho que foi uns 3 meses. Eu aprendi de cor e salteado a passagem do Filho Pródigo. E o pastor, todos os cultos, ele pregava a passagem do Filho Pródigo. E parece que todo mais nos começos, quando ele pregava, eu falei: mas de novo. Quando eu fui passando umas 5, 8 vezes, eu fui entendendo o que Deus estava falando comigo na passagem do Filho Pródigo. Filho, você se afastou dos meus caminhos. Você se distanciou. Você trocou um pouco das bolotas dos porcos lá fora. Irmão, e é interessante que quando a gente se afasta do caminho, fica difícil de voltar. Porque você quer voltar, mas tem 2, 3 que ficam te amarrando. Não vai nada. Sai dessa. Mas tem momento que o Espírito Santo, ele entende que a gente tem que ser pego de uma maneira tão assim, forte, sabe, que te chama a atenção, que você acaba entendendo: eu tenho que voltar, eu tenho que estar no caminho, que o caminho é importante. Jesus é importante na minha vida. E quando a gente vê a passagem do Filho Pródigo, a Bíblia é clara, ela é muito clara, que ele sai, ele gasta tudo os seus bens, tudo. Quando ele está com dinheiro, tem bastante amigo perto da gente. Vamos lá. Acabou o dinheiro, irmão, acabou os amigos. Se você não está mais na evidência, pode esquecer, os amigos tudo já voltou. É a hora que a gente nota que o melhor amigo que a gente tem do nosso lado é Jesus Cristo. O melhor amigo que não te abandona, por mais que você não tenha dinheiro, é Jesus Cristo. O melhor amigo que te conduz a caminhos maravilhosos é Jesus Cristo. E entender que o Filho Pródigo, quando ele entende isso, e a gente vê nessa passagem, a gente vê que o Pai, ele em nenhum momento desistiu do Filho. Deus em nenhum momento ele desiste de nós. Em nenhum momento Deus ele risca o seu nome do livro da vida, porque ele sabe que você vai voltar. Ele sabe que ele vai nos alcançar com o teu amor, da mesma maneira que ele me alcançou lá atrás, da mesma maneira que ele tratou na minha vida lá atrás. E teve um dia que eu estava enfermo na cama, quase morrendo. Eu não podia pegar gripe, graças a Deus. Depois que eu entendi isso, Deus me curou disso. Gripe passa bem longe, né, irmão? Mas um dia eu estava ruim de gripe, e eu na minha cama, deitado, falei: Deus, se o Senhor me curar agora,
5h30 na reunião dos jovens, eu vou correndo lá para fazer sketch da cafeteria. Irmão, foi como o vento entrasse, aquela febre passou, eu fiquei de pé, minha avó até se espantou. Onde você vai? Eu estou indo para a igreja. Mas você estava doente? Não, estou curado. Em nome de Jesus. Quando a gente entende que o caminho é importante, estar trilhando o caminho com Jesus, não tem nada, irmão, que te para. Não tem nada que vai te roubar da presença dele, porque ele sempre vai te esconder, ele sempre vai te guardar, para que você possa estar debaixo das suas mãos santas e poderosas. Amém? Mesmo sentado, eu quero que você feche seus olhos. Hoje nós estamos aqui declarando o Evangelho de Jesus. Hoje nós estamos aqui